Olá, eu sou César Barbosa e dando continuidade aqui à leitura dos versos da Ilíada, eu hei de ler aqui do verso 244 ao, ao 368 do canto 2 da Ilíada. Na verdade, eu vou dar aqui iniciar aqui com o 243, só para entender aqui a sequência, porque ele basicamente Homero vai dizer, né, que Tecítes terminou de insultar Agamemnon. Aí vamos ler aqui o discurso de Odisseu. Odisseu vai repreender a Tecítes, inclusive vai dar uma bastonzada, né, em Tecítes com o cetro, e ele vai fazer todo um discurso motivador para os gregos. E os gregos antigos, né, eles da antiguidade, eles gostavam bastante desses discursos, né? A oratória sempre era muito benquista, né? Pelos gregos, o grego arcaico. Então, leamos nós. Por esse modo, Tecítes, o atrida possante, insultava, né? Tecítes terminou de insultar Agamemnon. Mas sem demora, o divino Odisseu veio pôr-se-lhe ao lado, e com terrível olhar encarando, increpou desta arte. Nécio Tecítes, conquanto orador de palavra fluente. Nécio, idiota, né? Ele diz que Tecítes é um idiota. Cala essa boca, não queiras sozinho com reis abarbar-te. Encarar um rei, né? Barba com barba. És o mais vil e insolente de quantos guerreiros vieram para lutar sob os muros de Troia, seguindo os Atridas. Os Atridas, em referência a Agamemnon e Menelau. Menelau, o esposo de Helena, a raptada, né? Não queiras vir concionar, tendo o nome de rei nessa boca. Concionar, discursar, falar alto, né? Discursar para o povo, falar alto. Nem cumulá-lo de insultos, cuidando somente da fuga. Ainda ignoramos ao certo que fim há de ter isso tudo, se para os homens acaios a volta será vantajosa. Ele diz que ignora como será o fim, né? Se a volta para casa será vantajosa. Mas lá na frente, mais adiante, nos versos seguintes, ainda na fala dele, ele vai falar de um presságio, né? Da partida dos gregos. Cessa, portanto, de insultos, lançar no pastor de guerreiros, chefe, líder, rei, que no caso aqui é em referência o epíteto para designar Agamemnon, né? O grande filho de Atreu, a quem muitos argivos distinguem, com copiosos presentes, somente a ti coube insultá-lo. Aqui ele mente, né? Porque Aquiles também insultou Agamemnon. Vou revelar-te com toda a clareza o que vai realizar-se, ao te encontrar novamente dizendo impropérios como esses. Não mais os ombros do herói Odisseu continue a cabeça, nem mais me orgulhe de ser designado por pai de Telêmaco, se sobre ti não puser logo as mãos, arrancando-te as vestes, o manto e a própria camisa, e o que mais as vergonhas encobre, para enviar-te depois a chorar para as rápidas naves, das reuniões expulsando-te com boa dose de açoites. Ele diz que se ele pegar Tecítes novamente insultando Agamemnon, ele vai rasgar as vestes, humilhá-lo, né, e dar-lhe uma pisa em Tecítes, açoitá-lo. Ao dizer isso, golpeou
com o cetro nas costas e espáduas, o que obrigou a encurvar-se, nadando-lhe os olhos em lágrimas, chorando, né? De olhos marejados, lacrimejando. Aí Homero, nadando-lhe os olhos em lágrimas. É belíssima essa tradução de Carlos Alberto Nunes, né? Incha-lhe logo nas costas sanguíneo o vergão da pancada. Um inchaço, né? Nas costas após levar a bastãozada com cetro. Do cetro de ouro, sentar-se foi ele a tremer temeroso, apatetado a enxugar dolorido dos olhos as lágrimas. Riram-se todos do mísero, embora enfadados se achassem. Muitos dentre eles falavam, virando-se para o mais próximo. Que maravilha! Odisseu já se orgulha de inúmeros feitos. Quer como bom conselheiro, quer quando os combates dirige. Ele veja que Odisseu era muito respeitado entre os gregos, né? Seja dando conselhos ou liderando tropa. Mas esta ação, por sem dúvida, a todas as outras supera, pois obrigou a calar-se de vez esse vil maldizente. O coração temerário não mais quererá, com certeza, sobre a pessoa do rei, atirar insultuosas palavras. A chusma assim se expressava. Odisseu reversou de cidades. A chusma, né? A multidão, as pessoas ali reunidas em volta daquela cena, né? Da ação de Odisseu. E Odisseu reversou de cidades. Odisseu destruidor de cidades, né? E ele será o responsável principal pela queda de Troia, né? O cetro empunha de pé, sob a forma do arauto ao seu lado. A de olhos glaucos, Atena ordenava silêncio às fileiras, para que todos os homens acaios, de perto e de longe, suas palavras ouvissem, e após orientar-se, soubessem. Veja que a deusa Atena intervém na multidão para que a multidão fizesse silêncio e assim Odisseu continuasse com o discurso, né? Que era um discurso motivador para os gregos. Cheio de bons pensamentos, lhe diz, arengando o seguinte: Filho de Atreu, soberano, os guerreiros aqui vos desejam, que ante o universo dos homens mortais inflamado tu fiques. Isto é, diz que os homens querem que o Atrida, Agamemnon, fique para terminar a guerra. Não querem dar cumprimento às promessas com que se empenharam, ao virem de Argos, nutris de corcéis, sob o teu regimento, que voltariam somente depois de destruir Ilho Forte, a forte cidade de Troia, né? Destruir a forte cidade de Troia, voltar para casa somente quando isso acontecesse. Como se fossem mulheres a quem falta o esposo ou crianças. Uns para os outros se queixam, chorando o almejado retorno. Todos queriam voltar para casa, né? Ver as mulheres, filhos, etc. Grande é realmente a fadiga e o desejo da volta é explicável. Quem fica apenas um mês afastado da esposa querida, muito se queixa na nave provida de remos, se acaso as tempestades do inverno no mar o detêm agitado. Nós, entretanto, já vimos 9 anos completos passarem. Veja que já tem mais de 9 anos de guerra. E a profecia dizia que a guerra duraria 10 anos, né? Eles estavam no último ano da guerra. Sempre detidos aqui, não censuro por isso aos acaios, por se angustiarem nas naves recurvas, mas é vergonhoso com mãos vazias voltarmos depois de demora tão longa. Caros amigos,
paciência, esperai mais um pouco até vermos se de Calcante os augúrios nos saem verazes ou falsos. A profecia de Calcante, né, de Calcas, se a profecia dele é verdadeira ou falsa. E ele, em seguida, ele há de descrever a profecia, né? Sim, todos vós que da morte escapastes, ainda no espírito, tendes presente a ocorrência do que podeis dar testemunho. Ontem, parece, ou anteontem, se achavam reunidos em Áulide as naves todas que a Primo e a Troia a desgraça trouxeram. Veja que, apesar de Homero contar narrar fatos do último ano da guerra, ele lança, durante o poema, momentos passados. E aqui ele está narrando um momento lá do início, antes de começar a guerra, né? Quando todas as tropas gregas se reúnem no porto de Áulide, na Beócia, antes de partirem para a guerra de Troia. As naves junto das áreas sagradas, ao pé de uma fonte, nós todos, as divindades do Olimpo, hecatombe perfeitas fazíamos, sob a frescura de um plátano, donde fluía água límpida. Veja, eles, antes de partirem, eles fizeram um ritual, um sacrifício, hecatombe. Hecatombe significa 100 bois, né? Mas na verdade eram matar bois ou ovelhas, não necessariamente, ou na grande maioria das vezes não eram 100, né? Aí era um ritual religioso que eles estavam fazendo ali um sacrifício para os deuses abençoarem a partida deles para a guerra, né? Abençoar e no fim conseguir a vitória sobre Troia, né? Nisso, um prodígio nos veio, uma serpe com dorso sanguíneo. Veja, ele está falando de um prodígio que aconteceu ali no momento do sacrifício que eles fizeram aos deuses do Olimpo. Ele diz que surgiu uma serpe com dorso sanguíneo. Sanguíneo, sangue, guerra, né? Violência, morte. Que no caso seria o que aconteceria na guerra de Troia, né? Muitas mortes, muito derramamento de sangue. Nisso um prodígio nos veio, uma serpe com dorso sanguíneo, monstro terrível. A guerra é terrível, né? Que a luz fora enviado por Zeus poderoso. Veja, essa serpe foi enviada por Zeus. Era um sinal de Zeus para os gregos. Do supedâneo surgindo do altar, subiu logo pela árvore, da base do altar, né? A serpe surgiu e foi subindo uma árvore, onde aninhada se achava de um pássaro, míseros seres, sob as folhinhas ocultos no ramo mais alto do plátano. 8 eram eles, incluindo-se a mãe, que os gerou, 9 ao todo. Vejam, eram 8 passarinhos, mais a mãe, 9. Por entre pio e centedos, ali devorou todos eles. A serpe devorou os 8 passarinhos, mais a mãe, 9. E isto significará o Calcante, né? Calcas. Ele vai entender aqui, ele vai profetizar que significa que a guerra durará 9 anos e o 10º lutarão por 9 anos e o 10º será a queda, a ruína de Troia. Entre pios sentidos ali devorou todos eles, e a própria mãe, que gemente esvoaçava ao redor dos filhinhos. O bote atira-lhe o monstro, apanhando-a por uma das asas.
Mas, após haver o dragão, os filhotes e a mãe devorado, foi pelo Deus que o enviara, mudando num grande prodígio. Petrificou ali mesmo o nascido de Crono tortuoso. Veja, após a serpe devorar os 8 passarinhos, os 8 filhotes, mais a mãe, 9, a serpe, Zeus a transformou em pedra. O que é o significado de pedra? É algo que vence o tempo, é uma promessa que o tempo não derrubará. Zeus estaria prometendo aos gregos a vitória sobre os troianos, né? Os gregos subjugariam os troianos. Quantos ao fato assistíamos, cheios de espanto ficamos, mas vaticínios calcante começa ali mesmo a tecer-nos, sobre o terrível prodígio que em meio do ofício nos viera. Por que calados ficastes, arquivos de soltos cabelos? Cabelos soltos, né? A nobreza grega provavelmente usavam cabelos soltos, né? Eles sempre falam nisso, cabelos soltos e do tamanho de alcance que alcançam os ombros, né? Vai demorar, veio tarde, mas fama vai ter sempiterna. Ele diz que a guerra será demorada, mas a fama da vitória dos gregos sobre os troianos será eterna, né? Sempiterna, durará para sempre. E realmente, né? Estamos aqui há mais de 3.000 anos falando sobre a guerra de Troia. Do mesmo modo que o Drago os filhotes matou e a mãe deles, 8 eram eles, incluindo-se a mãe, que os gerou, 9 ao todo. O mesmo número de anos devemos passar nesta guerra, mas no dezeno haveremos de entrar a cidade espaçosa. Calcante diz que as 9 aves significam 9 anos de batalha e o 10º ano, eles invadirão as muralhas de Troia, né? Foi esse o seu vaticínio, que se há de cumprir sem demora. Por isso tudo, esforçados acaios, ficai mais um pouco, até que possamos tomar a espaçosa cidade de Primo. Dessa maneira concluiu, provocando estrondosos aplausos dos aqueus, todos grevados, que as naves recurvas atroam. Tão agradável lhes fora o discurso do divo Laertíada. Laertíada, filho de Laertes, né? Que Laertes é o pai, nome do pai de Odisseu. O domador de cavalos, Nestor, de Gerena, lhes disse. Agora começa o discurso de Nestor, né? Nestor, um rei sábio, um homem de várias gerações, né? Um homem que lutou ao lado de Teseu na Centauromaquia, na batalha contra os centauros. Caso inaudito, que todos faleis como crianças ingênuas, que não possuem nenhuma experiência das coisas da guerra. Para onde as juras se foram e os votos que todos fizemos? Sejam lançados ao fogo os desígnios e planos de todos, as libações impolutas e apertos de mão que trocamos. Só com palavras sabemos brigar, sem que achemos caminho para as ações eficientes, pesar de aqui estarmos há muito. Como o costumas, Atrida, mantém teu propósito firme, e para os prédios terríveis conduz os guerreiros agivos. Ele diz, né, que o Atrida mantenha firme o propósito de conquistar a Troia, né, e que para os prédios, as guerras terríveis, as batalhas terríveis, conduza os guerreiros agivos, né? Ele deve manter-se ali à frente das tropas gregas com o propósito de derrubar as muralhas de Troia e acabar com a cidade. Que este e outros poucos se percam, que tem por costume aos lacaios dar
maus conselhos, porém jamais hão de alcançar seus intentos, de retornarmos para Argos, sem termos obtido primeiro, de Zeus potente a certeza, se falso houverais prometeu-nos. Aqui ele diz, né? Tem que ficar até o fim para ver se o que Zeus prometeu era verdade ou mentira, né? Sou de opinião, entretanto, que o filho potente de Crono nos falou certo no dia em que as naves entramos velozes para trazer a estas gentes de Troia o extermínio e a desgraça. Fez-nos surgir um relâmpago à destra, sinal infalível. Ele ainda acrescenta aqui, né, o sinal de Zeus, um relâmpago à direita, né, à destra. Por isso tudo, ninguém mais insista em voltar para a pátria, sem que primeiro haja ao leito subido de esposa troiana e ressarcido os trabalhos e o choro por causa de Helena. Subir ao leito de esposa troiana, né? Após a tomada da cidade, eles tomariam as troianas por escrava e se deitariam com elas, né? Mas se houver quem ainda insista em voltar para a pátria querida e ouse tocar um navio anegrado de boa coberta, seja o primeiro a ser presa do fado inditoso e da morte. Fado é destino, inditoso é sem sorte, né? Destino sem sorte e da morte, né? Que seja vítima de um destino ruim ou da própria morte. Eia, Senhor, aconselha-te bem, mas aceita outros planos, que não será de somenos valor o que passo a dizer-te. Teus homens todos, Atrida, por tribos divide e famílias, que cada tribo se ajude, e uns aos outros os membros de um grupo. Caso me aceites o alvitre, e os acaios também te obedeçam. Fácil será de saber qual dos chefes, qual dentre os do povo, fraco ou de prol se revela, que a parte eles todos combatem. Hás de então ver se a cidade resiste por causa dos deuses ou por fraqueza dos homens, nas coisas da guerra inexpertos. Disse-lhe então em resposta Agamemnon, o rei poderoso. Aí, a partir desse verso aqui, que é o 368, Agamemnon vai responder a Nestor. Então, encerramos aqui este vídeo.